quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, porque hoje nós vamos estar iniciando uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja. Vai ser um tempo muito especial, onde nós vamos estar falando sobre o Sermão da Montanha. Um sermão mais conhecido, mas talvez o menos praticado. O sermão mais conhecido de Cristo, mas talvez o menos valorizado e observado. Talvez você vai descobrir por se tratar de algo impossível de se praticar sem a graça de Deus. Esse sermão está em Mateus 5, 6 e 7. Então, nós vamos ficar com a nossa Bíblia aberta essas semanas, em Mateus 5, 6 e 7, estudando versículo a versículo. E essa série, nós estamos prevendo aí entre 6 a 8 semanas, mas pode ser que dure um pouco mais. E nós vamos estar aprendendo juntos sobre uma vida mais elevada. É assim que eu vejo a vida que Cristo pede de nós no Sermão da Montanha. Uma vida que tem mais a ver com a eternidade, que tem mais a ver com a cultura do céu. Mas não é uma vida elevada sendo abduzidos da terra. Não, é o céu invadindo, descendo a vida comum. A vida elevada, a vida eterna que Deus pede dos seus seguidores é uma vida que pode ser experimentada no chão da realidade. Jesus não proferiu esse sermão para teólogos, eruditos, gente atrás da sua escrivaninha, atrás do seu escritório, estudando, escrevendo. Não, essa mensagem é para mães, pais, funcionários, empresários, seja qual for a sua área, desempregados por pouco tempo, que vão conseguir um trabalho. Alguém pode dizer amém aí? Mas nós cremos que esse é o Evangelho de Cristo. É o céu descendo a vida comum. Quando que o céu desce à terra? Quando a igreja encarna a mensagem. Grave isso. Quando que o céu pode ser experimentado numa família, numa comunidade, numa empresa? Quando os seguidores de Jesus, eles encarnam a mensagem. Quando a mensagem é de fato uma carta viva. Paulo disse isso. Nós somos cartas vivas, ou seja, uma igreja que agasalha, que abraça, que é revestida de Cristo, da sua palavra. É uma igreja que vai testemunhar do Senhor na sua geração. É por isso que vamos falar então hoje, iniciando essa série, sobre o assunto que Cristo começa esse sermão. Ele fala sobre felicidade. Ele fala sobre uma nova proposta de felicidade. Quem abriu sua Bíblia aí em Mateus 5, diga amém. Vamos ler do verso 1 ao 12 hoje, embora nós vamos ficar só até o verso 5 na exposição. Mas vamos até o verso 12 ler, dentro desse contexto todo, o assunto de Cristo ao começar o sermão mais longo e mais famoso de Cristo, embora seja menos praticado. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Por favor, feche os seus olhos e, se possível, coloque as mãos sobre o seu coração, sinalizando a Deus que é com seu coração aberto que você há de receber a palavra do Senhor. Pai, Pai Santo, Pai amável, nós nos achegamos em oração. A sua igreja é chamada casa de oração. A nossa oração agora é muito específica. Fala conosco.
Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. A tua palavra que é verdade que liberta, pão que alimenta, espada que penetra, água que purifica, luz que ilumina, semente que gera fruto. A tua palavra que é viva e eficaz possa cumprir o seu efeito nesta manhã. Que o teu propósito, que a tua missão conosco como igreja hoje possa se cumprir através da sua verdade. Senhor, atrai o nosso coração em reverência, gratidão, fé, para que possamos beber de Ti, comer de Ti e não mais ser os mesmos. Nós nos desconectamos de tudo que pode nos roubar a mensagem, porque nós temos fome de toda a Sua palavra. Em nome de Jesus, quem crê diga amém. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma aula de Jesus. Não foi uma pregação de Pedro, não foi uma pregação de Paulo. Foi uma pregação, mas parecida com uma conversa de discipulado que saiu da boca do Cristo encarnado. Jesus já estava com seu time formado, seus 12 discípulos. Jesus também já tinha uma multidão acompanhando, porque ele já estava sendo muito usado em milagres, em curas, em libertações. Amém, gente? E Cristo, ele, segundo o versículo 1 do capítulo 5, ele vê as multidões. Ele vendo as multidões, ele não vai de encontro a elas nesse momento. Ele vendo as multidões, ele vai para a montanha. Ele subiu ao monte e como se assentasse, ou seja, não foi um discurso para uma grande plateia, impondo-se fisicamente para comunicar. Ele se assentando, mais parecido com uma conversa profunda. Ele começa a perceber os seus amados discípulos cercando, se aproximando. E então, após o verso 1 dizer em qual ambiente ele está, na cultura judaica, com a multidão sendo dispensada ali por algum tempo, e os seus discípulos ao redor, o texto diz no verso 2, e ele passou a ensiná-los. Você sabe, a ética cristã é resultado da doutrina cristã. Diga assim: o meu comportamento, o meu tipo de vida, a minha ética é fruto de doutrina, de ensino. O que é doutrina? É o evangelho de Cristo, é a palavra de Deus, é o ensino. A mensagem que Deus nos pede para crer deve produzir uma vida, um tipo de vida. O evangelho, a ética cristã está baseada no seu ensino. O cristão faz o que faz em virtude de crer no que crê. O cristão pratica o que pratica como resultado de crer no que declara acreditar. Quando de fato nós acreditamos no evangelho, na palavra de Deus, de verdade, de coração, isso produz uma ética. John Stott diz que o Sermão da Montanha é uma espécie de manifesto cristão. Por que um manifesto cristão? É como se Cristo declarasse a constituição do reino. Em outras palavras, como funciona a vida daqueles que nasceram de novo. Por que um manifesto? John Stott diz isso. Porque Cristo deixa claro o que é a conversão, o que é amar a Deus, o que é amar o próximo. Quais são as implicações de crer no evangelho que ele prega? Ele está dizendo aos discípulos, aqueles que vão dar continuidade. Quando você olha, por exemplo, Mateus 28, ali na grande comissão: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e ensinando-vos a guardar tudo o que vos tenho ensinado. O que é esse tudo que vos tenho ensinado? Boa parte está no Sermão da Montanha. São 3 capítulos longos, são muitos assuntos. Alguns comentaristas bíblicos acreditam que o sermão, se for de fato na sequência tudo que ele falou e falou explicando, durou no mínimo 3 horas, se ele foi sucinto. Mas alguns estudiosos também acreditam que de fato teve o Sermão da Montanha, mas não foi tudo isso que está aqui escrito. Por quê? Ele acredita que Mateus, que foi o único que registrou ele por completo, pegou falas de Cristo, ensinos de Cristo em outros momentos e compilou no capítulo 5, 6 e 7.
Em outras palavras, ele não diz que foi um sermão só. Foram vários sermões ao longo de alguns dias. E ele compilou porque ele estava escrevendo um documento inspirado pelo Espírito Santo. Isso não é o mais importante. O mais importante é saber: quem proclama, quem profere essa pregação é o próprio Jesus. Essa pregação tem trechos muito famosos, mas muito duros. Não é incomum. Ou seja, acontece muitas vezes pela primeira vez um cristão lendo a sua Bíblia, acabou de converter, se ele se depara com Mateus 5, 6 e 7, ele pode ficar profundamente condenado. Ele pode perceber que a sua espiritualidade é muito fraca. Eu lembro quando ganhei uma Bíblia, eu tinha 16 anos, tinha acabado de me converter, e a minha líder ali de pequeno grupo disse: comece por Mateus, comece pelo Novo Testamento. Logo de cara eu me deparei voltando do trabalho com Mateus 5, 6 e 7. E quando eu vi que se meu olho me fazia pecar, eu tinha que arrancar o olho. Eu tinha acabado de olhar uma mulher dentro do ônibus. Eu falei: como é que arranca o olho aqui rápido? Sem machucar muito. Por quê? Porque é nesse sermão que Cristo vai dizer: se é sua mão que te faz pecar, arranca. Porque mais vale entrar no reino dos céus com uma só do que com duas, ir para o inferno. É duro, mas é Jesus que disse. Aquele que veio nos reconciliar com o Pai. Aquele que veio anunciar a boa notícia de que Deus está perdoando nossos pecados. Se fosse outro pregando essa mensagem, eu ficaria amedrontado. Mas se é Cristo, eu fico cheio de temor, mas também de esperança, porque Ele veio buscar e salvar o perdido. Mas a sua mensagem é dura. Ele vai dizer: a lei dizia: não adulterarás. É nesse sermão que ele vai dizer: eu porém vos digo, quem olhar com intenção impura já adulterou homens e mulheres. Quem escapa então do adultério? Qualquer mente minimamente honesta, ao ler o Sermão da Montanha, vai se ver como alvo da condenação. Vai se ver inadequado a essa mensagem. Porque Cristo pega falas da lei, e a lei é santa, a lei é pura. Você conhece a lei? A lei veio por intermédio de quem? De Moisés. Lá no Antigo Testamento, aquele homem que foi quebrantado, transformado por Deus, vai ao Monte Sinai. E no Monte Sinai, de lá, ele recebe a mensagem e proclama os mandamentos. São 613, resumidos em 10. Como não conhecer pelo menos parte dos 10 mandamentos? Como não honestamente reconhecer que precisa de Deus para praticá-los? Amar a Deus de todo o coração. Não ter outros deuses além de ti. Não dizer falso testemunho, não mentir, não cobiçar. Aí todo mundo já cai. Não roubarás, não matarás. Honra pai e mãe para que te vá bem e prolongue-se os seus dias na terra. Mandamento com promessa, esse é o primeiro. Quando você olha os mandamentos, você vê, e eles resumem uma série de centenas de ordenanças, de práticas. Foi do Monte Sinai. Da mesma forma Cristo vem, não para desfalar Moisés, não para dizer que a lei passou, ele é o cumprimento da lei. E ao ser o cumprimento da lei, no Sermão da Montanha, ele vai ressignificar, ele vai aprofundar, ele vai dizer exatamente o que Deus quis dizer, quando revelou o que quis revelar. Porque Cristo sempre esteve com o Pai, ele é a exata expressão do Pai, ele é maior do que Moisés. Quando Cristo vem, ele vem inaugurar o reino, ele vem inaugurar a nova aliança. Ele precisa mudar a mente dos judeus, porque não é mais daquela forma que vai funcionar. Aquelas coisas não vão ser desprezadas. Ele não é pisar na lei de Moisés. Ele nunca falou mal da lei, nem da lei de Moisés, nem de Moisés. O que ele diz é muito pouco para um cristão só praticar o que está escrito ali, porque agora a lei vai estar no nosso coração, mudando a nossa vida. É por isso que ele vai dizer: estava escrito isso, mas eu porém vos digo isso. Ele não está desfalando o que foi escrito, ele está aprofundando. Ele está trazendo ainda mais, se você olhar naturalmente, mais peso. Mais peso. Porque antes, o pecado era objetivo. Se eu adulterar, se eu deitei com alguém que não é meu marido, com alguém que não é minha esposa, adulterei. Agora é subjetivo. Se eu olhar com intenção impura, em que sentido é subjetivo? Tem a sua objetividade interna, mas dá para esconder melhor. Dá para viver de maneira oculta, desejando, intencionando o tempo todo. A lei diz: não matarás. Ele disse: se você odiar o seu irmão, já matou. Já matou. Quem nunca odiou? Quem nunca teve uma intenção impura com alguém que não é sua esposa, seu marido? Essa mensagem não tem como um ser humano ler o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7.
e falar, tá tudo bem comigo, hoje eu posso tomar a ceia porque tá tudo ok, fiz tudo perfeito. Esse sermão não visa você se avaliar e sentir absolvido. Esse sermão visa você ser compungido, quebrantado, a ponto de, dependendo da graça de Deus, de dentro para fora, ser transformado. Alguém pode dizer amém sobre isso? É uma aula dele, é um sermão muito profundo. Ele vai falar sobre a ética cristã em relação aos que sofrem, em relação às autoridades, em relação a tantos assuntos. Por isso, as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha revela a simetria de caráter que os cristãos precisam ter. Precisam ter, para então revelarem a Deus. Acabou de sair essa semana um novo censo, resultado de pesquisa séria, mostrando que a igreja evangélica, ela desacelerou o seu crescimento. As previsões de 2010 para cá, das pesquisas anteriores, diziam que o Brasil teria mais evangélicos do que católicos em 2032. A nova pesquisa mostra que, se isso for acontecer, que agora é improvável, seja em 2051. O percentual desacelerou. Eu cansei de ver pastor começando a pregação dizendo, vamos ser maioria, o que vamos fazer com isso? Já não existe mais essa conversa. Já tira as últimas 80 pregações que você ouviu de um monte de gente aí. Estavam baseando num censo de 15 anos atrás. Porque o percentual era tão forte de crescimento que a projeção era essa. O que houve que desacelerou? Alguns falam que foi a pandemia. É mais profundo que isso. Porque cresceu o número de gente que não acredita mais em coisa alguma. Cresceu o número também de outras religiões que eram minoria da minoria. O nosso alvo não é ser maioria religiosamente falando, gente. A nossa celebração não consiste em dizer, olha, o Brasil tem tantos por cento de evangélico. Porque é nesse sermão que Cristo fala o que é a igreja. A igreja é sal da terra, a igreja é luz do mundo. Eu não preciso de muito sal para trazer sabor numa comida. Mas a grande verdade é que o que levou as pessoas a não quererem mais nos ouvir, não prestarem atenção na mensagem que temos, eu te afirmo com contundência, a vida que levamos, que é tão distante da mensagem que pregamos. O Sermão da Montanha é uma esperança. Se encarnarmos essa mensagem, nossa pregação não vai se tornar irrelevante. Se os nossos filhos verem em nós as virtudes, os traços simétricos de caráter que ali... Por que simétrico? Porque o Sermão da Montanha consegue falar de devoção a Deus sem esquecer de compaixão pelo outro. O que é assimétrico? Aquilo que, inclusive beleza, tem a ver com simetria. Beleza tem a ver com simetria. Quanto mais bonito é alguém, se você for olhar as medidas do rosto, os dois lados são muito parecidos. Quanto é mais feio alguém, mais assimétrico o rosto é mais feio. E o caráter também. Quão feio é o caráter de alguém? Quando ele é assimétrico. Ele tem 2 pesos, 2 medidas. Ele é um anjo para o chefe e um demônio para a esposa. Ele alega jejuar toda semana. Jejua para Deus. Mas não consegue enxergar o vizinho destruído e não consegue dar uma palavra de esperança. A simetria de caráter do Sermão da Montanha é algo que é sagrado, veio de Deus. É impossível uma mente humana produzir um caráter tão simétrico, tão belo, que mostra o equilíbrio entre devoção, justiça social, compaixão. Vai falar de qualidades que, a menos que Deus venha tocar alguém, essa pessoa pode viver e experimentar isso. É impossível um ser humano sem o Evangelho, sem Deus, evidenciar caráter tão belo, sem a intervenção do divino. Vocês estão comigo, gente? Então, quando a gente vê essas pesquisas, e por que deixaram de nos ouvir? Nós podemos perceber que falta-nos encarnar, como igreja, a mensagem que alegamos acreditar. Precisamos ser diferentes. A graça de Deus, nosso conceito de graça, não pode ser uma justificativa para as nossas canalices. A nossa abordagem com a nova aliança, com a graça de Deus, não pode ser a justificativa para não mudar de vida. A graça que recebemos tem que ser a alavanca, o impulso para uma vida que marca onde estamos com a marca de Cristo.
com o olhar de Cristo, com a graça de Cristo. A verdadeira graça, ela é uma força transformadora, porque eu sou perdoado, eu sou encontrado no lugar onde estou, mas não permaneço onde fui encontrado. A verdadeira graça te encontra onde quer que você esteja, mas jamais te deixa onde te encontrou. E a graça nos encontrou. Alguma coisa tem que acontecer de boa com a nossa vida. Alguma coisa que converteu. Se o seu chefe não viu diferença, se sua esposa não viu diferença, se seus filhos não viu diferença, se seus pais não viu diferença, se seu vizinho não sentiu diferença, que evangelho foi esse? Porque se eu for atropelado por uma carreta, não vai ter como eu esconder de ninguém. Vão ter que ir atrás do meu corpo, porque uma carreta tem massa suficiente para me lançar ao chão e esmagar. E Cristo, se Ele encontrou alguém, Ele atropelou essa pessoa e ela nunca mais foi a mesma. O Sermão da Montanha é um conjunto de virtudes e práticas, a ética cristã, que é resultado da doutrina cristã. É resultado de uma vida mais elevada. Por que mais elevada? Porque é uma vida que bebe do céu, mas que é vivida na vida comum. É o céu descendo à vida comum. Tem a arte da palavra mesmo. Pode passar para ela. E esse tema de hoje, então, é uma outra proposta de felicidade. É o assunto que Cristo começa o sermão. Olha só o verso 3. Então o verso 2, ele passou a ensiná-los dizendo, 2 pontos, verso 3. Bem-aventurados, diga bem-aventurados. No grego essa palavra é makarios, felizes, felicíssimos, satisfeitos, sorriso no rosto, bem-aventurados. Jesus começa o sermão mais profundo e importante, que quer nos discipular, nos educar, nos ensinar, falando do assunto mais latente da nossa alma: felicidade. O Evangelho reconhece que todo ser humano busca felicidade. E o Evangelho genuíno não recrimina essa busca, não oprime, não reprime essa busca. Deus nos fez com um vazio do tamanho dele, e Ele pode nos fazer felizes. Alguém pode dizer amém, gente? Agora ele começa o sermão mais famoso falando sobre felicidade. Bem-aventurados, bem-aventurados. Agora ele vai dizer uma outra proposta de felicidade, porque ele começa falando sobre os humildes de espírito. Antes de entrar nos humildes de espírito, deixe-me falar um pouco mais sobre felicidade. Eu lembro que quando eu fui dar aula de Mateus no seminário teológico, eu tinha 23 anos, 2013. Foi a primeira matéria que eu fui dar num curso de teologia. Já tinha me formado, eu dava aula nos cursos mais simples da igreja. E eu fiquei, nossa, me preparei, cara. Eu trabalhava fora, fazia faculdade. E eu lembro que passei madrugada. E quando eu fui estudar Mateus 5, 6 e 7, e vi que a mensagem mais importante do ministério de Jesus está fundamentada em 8 afirmações: bem-aventurados, 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 felizes, felizes, felizes. Eu falei, uau! Até aqui, eu já tinha 23 anos, que tinha 7 anos de convertido. Eu achava que buscar felicidade era coisa de pagão. Buscar felicidade era coisa de ímpio. Eu vivia falando, você quer ser feliz ou quer ser um discípulo de Cristo? E eu me sentia muito espiritual falando isso. E eu percebi que na verdade não há nenhum problema de Deus com felicidade. E não vem falar, não, o mundo te dá felicidade, Deus te dá alegria. Alegria é outra coisa, alegria é fruto do Espírito. É uma coisa linda, mas felicidade também é uma promessa de Deus. Porque bem-aventurança é a forma de Deus de nos fazer felizes. O que eu queria confrontar, mas não sabia antes de dar essa aula? Um conceito errado de felicidade. Um conceito egoísta de felicidade. Aí o Evangelho tem um problema. Uma busca frenética, obstinada, para que as circunstâncias conspirem a meu favor. Eu vou ser mais feliz se a comida do almoço hoje estiver boa, se a sobremesa estiver no ponto. Se for o brownie do Feijuca, então eu vou ficar feliz depois do almoço. Hoje vai ser o pudim do Alex. As mulheres levantando esse prato, olha só. Então, eu vou ser mais feliz se o chefe me der um aumento, se minha esposa não encher o meu saco, se meu filho recém-nascido não acordar de noite. Eu vou ter um dia mais feliz amanhã. O conceito de felicidade assim é um conceito reprovado biblicamente, porque é uma vida em busca de se satisfazer. Isso é uma grande armadilha. É esse o caminho do adultério, é esse o caminho da infidelidade, é esse o caminho da mentira, é esse o caminho da desgraça, a ausência de graça. Vocês estão comigo, gente? Mas Deus não responde a uma felicidade errada com a ausência de felicidade.
Deus não diz, vocês não sabem ser felizes, então todo mundo vai ser infeliz. Quanto mais infeliz, mais espiritual. Não. Deus confronta a sua felicidade errada com a felicidade certa. E quando você olha essa lista, parece que é uma vida infeliz, né? Os que choram, os pobres de espírito, os perseguidos. Então Deus chama de felicidade o que a gente chama de infelicidade. Quando a gente está com a motivação de vida correta, aquilo que o mundo chama de infelicidade é o trampolim para a verdadeira felicidade. Porque ela não depende mais de circunstâncias conspirando ao meu favor. Ela depende de um Deus que satisfaz a minha alma e que me faz ver tudo com novos olhos. E esses olhos são olhos de gratidão. Esses olhos são olhos de uma perspectiva de eternidade. É uma nova proposta de felicidade. E essa nova proposta de felicidade, ela começa com a virtude das virtudes. Ela começa com humildade. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Sermão da Montanha não tem apenas condições, ele tem promessas. Você quer saber quais são os sonhos de Deus para nós? São as promessas no final de cada definição de felicidade, ou virtude que nos leva a ser feliz. Por exemplo, todos nós, mesmo sem saber, sonhamos com o reino dos céus, um reino onde não haverá dor, doença, morte, porque fomos feitos para a vida plena. Alguém pode dizer amém? Você vai perceber que em cada bem-aventurança vai ter uma promessa. No fundo, os sonhos de Deus para nós consiste em nos dar essas coisas. Quer sonhar certo? Sonha com o que Deus promete. Quer sonhar bem? Sonha com o que Deus já falou. Para de colocar na boca de Deus o que Ele nunca disse. Para de achar que Deus tem compromisso com o que Ele nunca falou. Deus tem compromisso com o que Ele prometeu. E tudo que Ele prometeu, Ele também deu condições. Fé, dependência, obediência. E para ter o reino dos céus, a condição é pobreza de espírito, humildade. Que humildade é essa? Do que Deus está falando? Do que Ele está falando? Porque é a primeira virtude, é a porta de entrada para o reino. Ninguém está no reino sem humildade. Eu já preguei sobre humildade aqui nesse púlpito. E eu lembro quando estudando sobre esse assunto, eu descobri que ela é a raiz das virtudes. Nenhuma árvore frutifica fora da sua raiz. Se você cortar uma árvore da sua raiz, ela nunca mais florescerá e frutificará. No entanto, se você removê-la com a raiz, onde ela for plantada, se tiver as condições mínimas, ela voltará a florescer e frutificar. Alguém está comigo aqui? Nenhuma virtude cristã, bíblica, pode brotar fora da humildade. Do contrário, as boas atitudes viram orgulho e soberba. A humildade pavimenta esse caminho. Assim como o orgulho é a raiz dos pecados, todo pecado se nutre do orgulho, toda virtude se nutre da humildade. Toda verdade se nutre da humildade. Por quê? Porque é somente com humildade. O que é humildade nesse contexto que Cristo está falando? Uma consciência completa que eu dependo de Deus, que eu não vou entrar no céu pelos meus méritos. Ao entrar em contato com a santidade de Deus, ao entrar em contato com a palavra de Deus, ao ver a sua glória, a sua beleza, a sua soberania, sua santidade, eu percebo a minha miséria, o meu pecado, a minha impureza. Isso me coloca no lugar de que eu reconheço que dependo do Senhor. Eu reconheço que preciso correr para Ele em busca de perdão e graça. Enquanto nós estamos correndo atrás de Deus para melhorar a nossa vida, nós não entramos no reino dos céus. Enquanto Deus é um meio para eu ter um casamento melhor, uma vida profissional melhor, ser mais próspero, isso não é o evangelho. É isso que faz com que nós cresçamos na estatística, mas perdemos o sabor. Mas se eu me achego a Deus em busca de perdão, de misericórdia, de graça, é porque eu me tornei humilde de espírito. O que é pobre de espírito ou humilde de espírito? Aquele que tem em quantidade insuficiente o que precisa para tal coisa. Vou explicar. Sou pobre de dinheiro, não tenho o suficiente para pagar minha conta. Não tenho o suficiente para comer o que quero, o que preciso, para vestir o que quero. O pobre é aquele que se encontra sem recursos para satisfazer os seus desejos. Vocês estão comigo, gente? E o que é o pobre de espírito? Ele olha para o céu. Ele vê a condição para entrar no céu. Ele olha para ele, pela luz de Deus, pastor Josué. E ele reconhece: eu não posso entrar pelos meus méritos. Mateus chorou na hora errada agora, porque no cu das 9 ele chorou na hora que eu falei: bem-aventurados que choram. Aí ele chorou.
que serão consolados. Aí a mãe dele consolou ele. Aí foi perfeito. Aqui ele faltou 5 minutos. Ou eu que atrasei, ou... Enfim, mas tudo bem, eu que atrasei. Vocês estão comigo, gente? Tava tudo combinado. Falei, amor, belisca na hora certa, brincadeira. O humilde de espírito, ele sempre esteve com seus pecados ali. Mas não tinha nada que dava contraste. Vou explicar. Tem uma ilustração meio besta, mas que funciona para isso. Eu pensei nela hoje de manhã. Eu vi um vídeo uma vez que os caras queriam pegar quem fazia xixi na piscina e colocaram um produto que quando a urina se expressasse ali, né, se lançasse ali naquela piscina, aquele produto naquela água ia revelar onde tinha urina. Como não avisou ninguém, ele queria pegar os mijões. O ser humano entrou na sua água morna, relaxou e virou uma fumaça azul assim ao redor. Revelou o xixizão. Olha, ele sempre fez xixi em piscinas, mas nunca sentiu vergonha, porque não havia algo que expunha, algo que revelava o que ele estava fazendo. Assim também é o contato com a santidade de Deus. A gente consegue conviver com pecados até que Deus nos toque, até que Deus se revele. Quando Jesus, a palavra, a santidade de Deus invade um lugar, o contraste com o seu pecado te coloca ou numa posição de fugir de Deus. Esse é o remorso, como Judas viu que fez a besteira e foi se matar, fugiu de Deus. Ou como Pedro, você corre para Deus, você corre para o Senhor, você corre para os seus pés. Depois que ele se sente amado e vê que tem jeito, ele desce do barco. Lá em João, quando diz que Cristo ressurreto foi lá fazer um churrasquinho para os discípulos de peixe com pão, o Pedro está lá desmotivado, desanimado no barco, porque ele está focado onde? No pecado dele. Ele negou Jesus, mas quando ele vê Cristo convidando, ele não corre mais para fundo, ele corre para a praia. Ele não quer nem andar sobre as águas mais, ele se molha, levanta a roupa, a Bíblia diz isso, e ele vai para os braços de Jesus. O verdadeiro arrependimento não é correr de Deus, é correr para Deus. O humilde de espírito corre para Deus. O pobre de espírito reconhece, eu não tenho, mas ele tem. Quando o pobre vê uma fila de benefício, ele vai na fila. Quando o pobre vê, não é, open bar de Coca-Cola, quando dá como é que fala? Quando a bebida dá um refil para pobre, ele vem com balde. Deixa eu levar esse refil para casa aqui. Vou perder a oportunidade, porque ele reconhece que tem pouco. E aí um pobre diante de um prato de comida, ele aproveita que o prato está cheio. Em que sentido eu digo isso, gente? Não é stand-up. É para você tomar consciência dessa verdade. O pobre de espírito percebeu que Deus está no lugar, e Deus é santo, e ele é pecador, ele não merece, mas Deus convida. Ele vai se lançar diante do Senhor, ele vai se humilhar diante do Senhor, porque ele quer receber da graça de Deus. Deus é rico demais, não precisa vender. Você e eu somos pobres demais, não temos como comprar. Então a graça resolve, e ele derrama graça sobre o humilde. Deus dá graça mas resiste ao... Essa é a verdade bíblica. Então o humilde espírito decretou sua falência espiritual. Martin Lloyd Jones comenta: ninguém entra no reino sem antes passar pela porta da humildade. E ser humilde de espírito é confessar que não há nada em nós que nos recomende a Deus. O que leva um empresário a decretar falência espiritual? Ele olha os seus compromissos financeiros, os seus boletos. Ele olha o seu faturamento. E aí ele começa a pegar empréstimo, porque a coisa não paga a outra. E aí ele empresta aqui, dá um jeito aqui, dá um jeito ali. Ele vai chegar a esse lugar de olhar as pessoas com salário atrasado, os credores ameaçando a ele, os juros o consumindo. Ele vai ter que fazer um decreto de humildade, de pobreza de espírito. Vocês estão comigo, gente? Que decreto é esse? Eu decreto falência. Eu não posso pagar. O que é o humilde espírito? Ele olha para o céu, ele olha para Deus, ele olha para o sermão da montanha, ele olha para o evangelho, e ele dá bandeira branca. Eu me rendo, eu não consigo praticar, eu não consigo obedecer, eu sou pecador, eu sou pobre de espírito, eu sou humilde de espírito, mas eu quero e eu recebo de graça. O humilde espírito é levado à segunda virtude. Não vamos falar só de 3 hoje, vamos continuando. Por isso que eu falei 6 a 8 semanas a série, pode ser que passe. Amém? Vamos lá. Verso 4, bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados. Essa era a hora do Mateus chamar. Belisca, brincadeira. Bem-aventurados que choram, por quê? Porque todo humilde de espírito é levado a um profundo lamento. Essas virtudes, elas não estão separadas, cara. Elas vão se desdobrando, elas estão conectadas. O humilde de espírito chora. Chora. Eu desconheço uma genuína conversão que não foi acompanhada de lágrimas de arrependimento. E eu já vi muita gente nascendo de novo. Eu já vi muita gente confessando a Jesus. E quando eu vejo aqueles olhos lacrimejando, eu tenho uma esperança. Eu falo, Deus está tocando, porque o Espírito convence do pecado. Aí você se vê humilde. Aí por isso que o bem-aventurado os humildes, deles é o reino. Mas agora, que tipo de gente é essa humilde? Gente que chora. Chora primeiro pelos próprios pecados. Chora primeiro pelas próprias mazelas. Estou com a anotação aqui, irmãos, porque não deu tempo de jogar tudo para o esboço. Estou metade no esboço, metade na anotação. Porque estou estudando e aí algumas coisas eu anoto na mão, outras no computador. Eu não consegui compilar tudo hoje. Vocês estão comigo aqui? E é interessante porque quando a gente olha para esse princípio dos que choram, a palavra no original é pentontes. Pentontes. Ela é usada para um lamento intenso, dolorido, profundo, um pranto da alma. É o choro provocado pelo pecado. De quem olha o que Deus pede amor. Jesus resumiu a lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a sua alma, toda a sua força, com todo o seu entendimento. Sim ou não, gente? Mas ele também disse: amarás o teu como a ti mesmo. Se nós formos honestos, vamos reconhecer duas coisas. Primeiro, o que Deus nos pede é razoável. O que Deus nos pede, razoável é o quê? É racional, faz sentido. Um Deus de amor pedindo amor. Um Deus fiel pedindo fidelidade. Um Deus íntegro pedindo integridade. Um Deus que nos criou, ninguém pediu, né? Ele nos criou, nós caímos. E ele diz, ó, no céu é assim que funciona. Lúcifer já caiu. Vocês caíram, mas eu vou redimir vocês. Mas é assim aqui dentro. O reino do céu se entra com humildade, com choro. E por que choro? Porque se nós formos honestos, primeiro, o que Deus pede é razoável. Segundo, a gente não entrega. Não entrega. A gente odeia quando mentem para nós. Mas todo mundo já mentiu para alguém. A gente odeia ser desprezado, mas despreza. A gente odeia que não nos responda na hora que a gente quer, mas respondemos na hora que a gente quer. Nós quebramos os mandamentos. Puros, santos, razoáveis. Nós não amamos quem dizemos amar. E quando nos deparamos com essa condição, humildade nos visita. Lágrimas saem dos nossos olhos. E é por isso que a promessa para o que chora é a coisa mais linda. Eles serão consolados. Por quê? Quando Deus vê verdadeiras lágrimas de arrependimento, me entenda, tá? Entre aspas, Deus é obcecado em mergulhar nessa pessoa. Ele diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Deus ama ver um passo seu e dá 10 passos na sua direção. Deus não pode, me entenda, Deus não pode ver um coração quebrantado que ele já agarra. Deus é perdoador, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, eu não sei como você entrou aqui nesse domingo de ceia do Senhor. Talvez você está sentindo indigno, impuro, e talvez você seja mesmo como eu e como todos aqui. Mas existe uma oportunidade. Se as lágrimas verdadeiras de humildade brotarem, nós seremos consolados. O consolo é algo inexplicável. Eu lembro quando eu e minha esposa perdemos a primeira gestação. Nós estávamos ali sonhando. E quando começou a ter problemas, ter sangramentos, e ali ingerindo, ingestando ali hormônios e tentando segurar, e eu jejuando, orando, fiz um propósito, todo dia 5 da manhã, vou lá, e aí Deus me deu o nome da criança que não ia perder. E aí chega o dia que perdeu. E a Esther teve as contrações, o feto sair ali, muito inicial, não tinha desenvolvido, não tinha nem batimento cardíaco ainda, mas tinha ali, não era um feto, era, não sei como fala, o saco gestacional.
Uma vida, para nós uma vida. E aí aquele saquinho gestacional, embrionário. E eu falei, vamos cair numa tristeza agora, porque a gente estava colocando ali. Fomos visitados de um consolo indizível. Fomos tomados de uma alegria inexplicável. Não pelo fato. O fato era triste, lamentamos ele. Mas nós encontramos no meio de nós a presença do Consolador. A presença daquele que é um ombro amigo, que é um braço forte, que direciona, que no meio da tristeza do vale, se você ouvir bem, está te prometendo vitória, prometendo graça, está te prometendo presença. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esses dias uma amiga que saiu da nossa, foi para outra igreja, foi enviada para outra igreja. Foi um ambiente tão solene, a forma como ela decidiu depois de tantos anos de ir. Então eu continuo ali interagindo, a gente continua conversando. E ela perdeu uma gestação também. Eu falei, minha querida, eu passei por isso. Como é que você está? Ela, eu estou experimentando de um consolo sobrenatural. Eu lembro quando eu conheci o Jancy, primeiros meses da nossa amizade, muitos anos atrás, ele contando dos lutos, o pai que ele perdeu, o irmão que perdeu. A vida foi muito dura. E ele contando, André, eu gosto de ir em velórios pelo seguinte aspecto. Eu experimentei consolo. Eu sei o que é ser consolado sobrenaturalmente por Deus. Como Jesus chama o seu amigo Espírito Santo? Consolador. Consola a dor. Os que choram são visitados, recebem convicção do perdão, recebem convicção da graça, recebem convicção, eu não merecia, mas Deus me encontrou. Você é perdoado, você é lavado pelo sangue de Jesus. Nós vamos celebrar daqui a pouco a ceia do Senhor. Nós não podemos ser indiferentes a esse corpo, não poderemos ser indiferentes a esse sangue, porque esse sangue nos lava. Esse corpo de Cristo por nós foi entregue. Alguém pode dizer amém aqui, gente? Ah, Jesus, somos consolados. O nosso Deus é assim. Isso me lembra a história do filho pródigo. Aquele filho ingrato, indiferente, frio, chega no pai. Cristo contou essa história, contou a parábola. Ele inventa personagens e características porque ele tem um objetivo. Ele quer mostrar o pai, ele quer mostrar como é o Deus que ele nos ensinou a chamar de pai. Alguém pode dizer amém aqui? E ele conta que esse pai tem um filho, como todos nós, que quer a herança. Nós queremos é curtir, nós queremos é fazer acontecer a nossa felicidade do nosso jeito. Esse filho gasta tudo num tempo recorde. Esse filho acaba onde? Comendo comida de porco. Esse filho termina onde? Humilhado, amedrontado. Mas do que ele lembra? Um pai. Mas ele ainda não tem a visão do pai como o pai é. Ele pensa, eu vou voltar para casa e vou fazer um discurso, porque eu estou mal, eu estou arrependido, e eu quero pelo menos ser um empregado. Ei, ele era filho e não quis ser filho na casa do pai. Só que as circunstâncias foram tão doloridas, que agora ele aceita na casa do pai como um empregado. Ele vê a besteira que fez, em querer fazer do jeito dele, no tempo dele, como ele quer. E ele volta querendo o quê? Trabalhar, servir. Quando Deus o vê no horizonte, a silhueta desse filho, a sombra projetada dele chegando, Deus não fica na janela esperando. Deus desce, Deus vai de encontro, Deus corre na parábola. O pai da parábola representa Deus. E Cristo diz que quando Deus vê o nosso choro quebrantado, a nossa contrição, porque humildes de espírito choram, lamentam o pecado, Deus vem do nosso encontro. E o que ele fez com aquele filho? Sandálias novas. Tem um novo caminho para você. Anel novo. Tem uma aliança com você. Uma festa. Eu celebro o filho que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vocês estão comigo, gente? O que esperar desse rapaz agora? É a terceira e última virtude de hoje. O humilde espírito chora, e quando ele é consolado, ele se torna manso. Verso 5. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqui você vê que o cristianismo não se trata de moralidade.
regras externas que são praticadas. O cristianismo, o evangelho se trata de vida transformada, palavra encarnada. O que se humilhou e foi consolado, agora se levanta dessas lágrimas, manso. A Bíblia diz que o homem mais manso da terra era Moisés, mas ele foi amansado. Porque mansidão, a palavra mansidão aqui, se você olhar no original, é praus. Praus significa força sob controle, um cavalo domado. Mansidão bíblica não é alguém que não tem voz para nada e nunca teve. Mansidão bíblica é Deus nos adestrou. Como? Com amor, não com pancada. O mundo já deu pancada demais. E Deus vem com graça. Ele permitiu nesse mundo cair das pancadas. Mas o que Ele faz mesmo é consolar alguém que está quebrado. E esse consolo pega todo esse histórico e amansa. Por que Moisés era manso? Porque Moisés antes queria viver o propósito. Ele viu um egípcio maltratando um judeu e matou ele. Ele queria exercer justiça com a força do braço. Quantos de nós estamos cheios de boas intenções, estamos cheios de energia, mas no espírito errado, cheio de si, cheio da força humana, cheio do intelecto humano? Deus não tem parte com isso. O reino dos céus não precisa da nossa força, da nossa inteligência carnal. O reino dos céus nos pede para entrarmos pela essa porta estreita em humildade e quebrantamento, e Ele nos faz mansos. Moisés vai para um deserto, e antes de conduzir um povo no deserto, ele viveu 40 anos lá sozinho. Sozinho entre aspas, longe dos seus judeus, seus hebreus. Ele estava ali com seu sogro Jetro, com sua esposa, com seus filhos. 40 anos no anonimato, 40 anos como incógnito, como dizia um pastor que a gente gosta muito. 40 anos sem grandes feitos, cuidando das ovelhas do sogro, cuidando da esposa, cuidando dos filhos. Só que um belo dia, quando ele está amansado, Edgar, a sarça ardente não consome o arbusto. Essa sarça não se consome com aquele fogo. Desculpa, o fogo ardente não consome o arbusto. Então aquele arbusto, ou sarça ardente, miraculosamente, porque era comum uma sarça pegar fogo, deserto. Mas o que não era comum, era ela não se consumir. Ela não se consumia porque era algo sobrenatural. Ele percebeu Deus naquilo. Uma voz ali chamou ele pelo nome. Ele se interessou. Só que Deus não abre mão. Deus disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Porque onde Deus está, torna-se santo. Temos que voltar a ter temor na presença de Deus. As sandálias apontam para os nossos caminhos, para a nossa vida. É esse homem que Deus chama de manso. Era um cavalo indomável, mas o quebrantamento o transformou num homem que agora falou para essa voz, para esse Deus: eu não tenho como falar, eu sou gago, eu sou inseguro. Estou parafraseando agora. Eu não dou conta de estar diante de Faraó. Como que eu volto agora para lá? Vão me matar. Aquela energia humana se transformou no quê? Independência divina. Aí Deus tem que falar para ele: não, manda o outro falar. Deus começa a convencer ele. Porque o homem que queria fazer tudo sozinho, agora não quer fazer nem com uma tropa. Então Deus gosta de ninguém que, quando a gente não confia em nós mesmos? Com certeza. Tinha uma época, uma música que bombou uma época, uns anos atrás, que dizia: pai, eu não confio em mim. Aí tinha um meme, Deus falando: eu também não. Porque a mensagem humana diz: Deus confia em você, Ele confia em você, confia em si mesmo. Mas Jesus começa o sermão mais profundo da sua vida dizendo: felizes os humildes de espírito, felizes os que choram, felizes os mansos. E o manso foi domado, e o manso foi quebrado, e o manso não confia em si, confia naquele que faz através dele. É por isso que Davi vai vencer Golias, não no nome dele. Você vem comigo com espada, você vem contra mim com espada, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou no nome de Jesus. O cristão é aquele que confia no nome de Jesus. O cristão é aquele que confia no sangue de Jesus. O cristão é aquele que entrou pela porta do reino, a humildade, e lamentando o pecado seu e o pecado dos outros, foi consolado.
E quando nós somos consolados, nos levantamos desse quebrantamento, mansos. Eu desconheço alguma forma de parecer com Jesus, sem doçura, sem gentileza, sem educação. Por que o mundo não quer nos ouvir? Porque a gente passou os últimos anos querendo ganhar discussão política e não ganhar o perdido. Passamos os últimos anos querendo posicionar os nossos valores. Só que o nosso maior valor para o mundo é amá-lo, é ganhá-lo. Nós jogamos a guerra do diabo. Nós entramos no nós contra eles. Há uma geração pensante que não quer saber do evangelho, porque nós não encarnamos a mensagem. Nós falamos que somos empresários cristãos e fazemos tudo que o empresário carnal faz. Nós dizemos que somos funcionários cristãos e damos as mesmas mentiras para o nosso patrão. Nós falamos que somos uma família cristã e parecemos um anjo na igreja, mas chegamos em casa e somos um demônio com a nossa esposa, com o nosso marido, com a nossa família. Nós falamos que não amamos o dinheiro, mas na primeira proposta promissora, que envolve quebrar princípios, nós abrimos mão dos valores. O nosso testemunho é vergonhoso. E o que chora não chora só por si, o nosso pecado. Cristo, quando nos ensinou a orar, nos ensinou a pedir o pão nosso, não o pão meu, mas também nos ensinou a arrepender do pecado nosso, não do pecado meu. O pecado é nosso, a miséria é nossa, a vergonha é nossa. Se agora as pesquisas precisam mostrar isso, que a gente já percebia, porque o que a gente viveu nos últimos anos, igrejas enchendo, por migração, porque paramos de pensar no perdido e passamos a tentar atrair clientes, porque nosso produto é melhor, aqui é mais confortável, aqui o Kids é melhor, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Nos vendemos a partir de virtudes que julgamos ter. Em outras palavras, a igreja da rua de trás não tem o que eu tenho, e aí nós estamos migrando crente de igreja para outra igreja. Aconteceu, Deus permitiu, mas não podemos ficar onde estamos. Precisamos nos agrupar. Beleza, é aqui que nós estamos. Essa é a família espiritual nossa. Vamos pensar no perdido. Qual é o parente que está fechado para Jesus? Vamos orar para Deus abrir esse coração. Qual é o vizinho que não quer saber de Deus? Vamos gerar, vamos evangelizar, vamos... Mas antes disso, o Sermão da Montanha mostra que a vida desse nascido de novo, que a vida desse crente é uma vida que dá vontade de viver. A vida do humilde, a vida do que chora, a vida do pobre de espírito, do humilde de espírito, do que chora e do manso, são as primeiras virtudes que nos mostram uma nova proposta de felicidade. A gente acostumou a enxergar a felicidade a partir da imposição, a partir da conquista, a partir de realizar sonhos. Mas Cristo mostra a felicidade em outra perspectiva, numa proposta de se submeter àquele que é fiel, para de fato me satisfazer. E aí eu não busco a felicidade, eu busco Deus. E a felicidade é uma consequência. Ela não tem a ver com circunstâncias, com o conceito mundano de felicidade. Ela tem a ver com o conceito bíblico de estar grato, de estar cheio do Senhor, pronto para cumprir o seu propósito. Vamos ficar em pé onde estamos. Ó Pai, nós reconhecemos que no Evangelho só tem glória para o Senhor, só tem espaço para o Senhor brilhar. Esse domingo de ceia nós queremos exaltar o Teu sangue, o Teu corpo, o Teu amor por nós. Tu és digno de toda glória, de toda honra. Nós queremos o reino do Senhor, nós queremos as Suas promessas para nós. Nós queremos a partir de humildade, a partir, Senhor, de humilhação, a partir, Senhor, da mansidão que o Senhor gera em nós, a partir do Seu consolo. Nos ajuda, Pai, a ser uma igreja que encarna essa mensagem. Sermos cartas vivas, que podem perseverar em tudo que o Senhor ensinou. Nos dê graça, Pai, alimento, subsídio, pelo Teu Espírito, de mantermos nossas lamparinas acesas, de permanecermos fiéis até o fim. Nos dá graça como igreja, não somente como indivíduos,
de não perdermos a simplicidade, a beleza e o poder do Evangelho. Nos dê a graça como família espiritual de ganharmos muitas almas para o Senhor. Não queremos olhar para estatísticas, Pai, mas elas nos mostram que precisamos, como igreja, levar a sério as suas palavras. Permitir que a sua palavra transforme a nossa vida. Só nós podemos fazer isso, Senhor. O Senhor já revelou a sua palavra. Cabe a nós permitirmos, não atrapalharmos o que o Senhor está gerando em nós. Porque aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo. Amém. Uma semana de vitória, uma semana abençoada. Domingo que vem tem mais, vamos continuar nas bem-aventuranças.